Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Neste nosso 12º encontro, continuaremos a análise dos aspectos relativos à Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Meus amigos, na aula passada eu mencionei a vocês o critério legal ou o critério enumerativo utilizado pelo legislador ordinário para a determinação dos crimes considerados hediondos. Ou seja, é a lei quem vai determinar quais crimes são considerados hediondos e ponto final. Começaremos agora este nosso encontro falando sobre os crimes hediondos dispostos no artigo 1º, nos incisos do artigo 1º da Lei 8.072 de 90 e daqueles 3 crimes equiparados aos hediondos. São 3 T's: a tortura, o tráfico e o terrorismo. Tortura, Lei 9455 de 97, que foi por nós estudada já. O tráfico de drogas, artigo 33 e seguintes da Lei 11.343 de 2006, que também já foi por nós estudada. E o terrorismo, que ainda não foi por nós estudado. São 3 crimes, 3 modalidades de crimes que são equiparados aos hediondos. Então, formalizem aí na cabecinha de vocês. Nós temos os equiparados aos hediondos e nós temos os hediondos. Primeira pergunta que eu faço a vocês: há hierarquia entre os hediondos e os equiparados aos hediondos? E por que eu faço essa pergunta? Existem alguns doutrinadores que erroneamente fazem menção a uma eventual hierarquia entre eles. Eles dizem o seguinte: olha, os crimes hediondos têm uma hierarquia superior aos crimes equiparados aos hediondos. Sobre esta informação, eu digo a vocês, ela está totalmente equivocada. E por quê? Em primeiro lugar, não é necessário que se faça menção a uma eventual hierarquia entre os equiparados e os hediondos. E por que não é necessário que se faça menção à distinção hierárquica entre eles? Porque o tratamento dispensado pela Lei 8.072 de 90 é o mesmo, tanto aos hediondos como aos equiparados. Primeira informação apta a confrontar este entendimento doutrinário que lhes foi indicado. Segunda informação: se houvesse uma hierarquia entre eles, por óbvio, os equiparados a hediondos deveriam ser considerados mais altos. E por quê? Eles têm previsão constitucional. Se vocês fizerem a leitura do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, vão perceber o seguinte: o Constituinte fez menção à necessária existência de um rol de crimes considerados hediondos e deu ao legislador ordinário a opção de indicar quais crimes são considerados hediondos. Apesar desta prerrogativa conferida pelo Constituinte ao legislador ordinário, o Constituinte disse o seguinte: independentemente do que dirá o legislador ordinário, a tortura, o tráfico e o terrorismo terão um tratamento mais gravoso, terão um tratamento mais severo. Significa o seguinte: olha, independentemente do que dirá o legislador ordinário, o tráfico, a tortura e o terrorismo serão equiparados a hediondos e terão este tratamento mais severo. Então, amigão, seguindo esse raciocínio, nós deveríamos pensar o seguinte: olha, equiparados aos hediondos sempre terão um tratamento mais severo. E por estarem previstos
no artigo 5º da Constituição Federal são considerados cláusulas pétreas. Nunca deixarão de ser equiparados aos hediondos. Ao passo que qualquer dos crimes previstos no artigo 1º, nos incisos do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, podem ser abrogados, podem ser extraídos do rol de crimes considerados hediondos. Diante desta possibilidade, deu-se uma maior observância aos equiparados a hediondos. Mas reitero algo que já lhes foi dito no dia de hoje. Não é necessário que se faça essa hierarquia entre eles. E por que o tratamento dispensado pela Lei 8.072 de 90 é o mesmo? Tudo bem, meus amigos? Até aqui, tranquilo. Vamos à análise do artigo 1º da Lei 8.072 de 90 e os seus diversos incisos, onde estão elencados os crimes hediondos. Diz o artigo 1º, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal sob a forma tentada ou consumada. Então, primeira informação que eu trago a vocês. O crime está previsto no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Mesmo que tenha havido a tentativa, ele será considerado hediondo. Como, por exemplo, o homicídio qualificado que está previsto no inciso 1. Se houver a tentativa de homicídio na sua forma qualificada, estaremos diante também de um crime considerado hediondo. Firmeza, galerinha? Vamos ao primeiro crime considerado hediondo. Diz o inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Homicídio, do artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. O inciso 1 pode ser dividido em dois crimes. O homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 a 5. Qualquer das formas de homicídio qualificado é considerado crime hediondo. E o homicídio, mesmo que simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por um único agente. Então, são duas modalidades de homicídio que são consideradas como crime hediondo. O homicídio qualificado e o homicídio, mesmo que simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um único agente. Atentem a esta circunstância. Então, se perguntarem a vocês, o homicídio simples é crime hediondo? Vocês dirão o seguinte, depende. Quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um único agente, ele será considerado hediondo. Tranquilo, galerinha? Duas modalidades. E é importante que vocês tenham em mente, só por uma questão histórica, o homicídio qualificado foi inserido depois no rol de crimes hediondos. Vocês sabem que em 92, uma grande funcionária de uma emissora de televisão aqui do Brasil teve a sua filha assassinada por um colega de novela. E ela, em virtude desse assassinato, desse homicídio, ela descobriu que o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo. Então ela fez um abaixo-assinado que rodou todo o país para que fosse proposta, através de iniciativa popular, a inserção do homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. Infelizmente, uma das formalidades relativas à lei de iniciativa popular não foi cumprida, mas ela apresentou aquele monte de assinaturas, foi feita uma festa, um protocolo lá, e depois um deputado assinou o projeto de lei. Então, muitos dizem que a inserção do homicídio qualificado é o primeiro exemplo de lei de iniciativa popular aprovada no nosso ordenamento. Essa informação está equivocada, tá? Inciso 2, o latrocínio. Latrocínio, todos os senhores sabem, está disposto no artigo 157, parágrafo 3º, parte final do Código Penal. É o roubo
e o homicídio. Trata-se de crime complexo, onde há a soma de dois crimes dispostos no Código Penal: o roubo e o homicídio, a subtração de coisa alheia a móvel e o matar alguém. Então, no caso do latrocínio, há a utilização do homicídio como forma de praticar-se a subtração. Duas informações sobre latrocínio. Uma já lhes foi dita. Ele é crime complexo, ou seja, há a soma de dois crimes dispostos no Código Penal. E o latrocínio não é somente o roubo seguido de morte. Eu posso também matar alguém com o intuito de subtrair o bem daquela pessoa. A hora que ela cai morta, eu subtraio aquele bem que eu almejava desde o primeiro momento. Houve o homicídio e depois o roubo e continua sendo latrocínio, tá? Então, independentemente da prática do homicídio antes ou após a subtração. E é necessário que vocês tenham em mente também o seguinte: há diferença entre o latrocínio e o homicídio em concurso com a subtração. É necessário que vocês atentem à intenção, ao dolo do sujeito ativo. Se a intenção era desde o começo a subtração e a morte do sujeito foi o meio encontrado para a subtração, estamos diante do latrocínio. Agora, se ele tinha como objetivo primeiro matar alguém e após matar essa pessoa, ele percebe que a vítima está com um relógio muito bonito. Ele vai lá e subtrai esse relógio. Aí é o homicídio em concurso com a subtração. Atentem a essa diferença. Tudo bem? Inciso 3. Extorsão qualificada pelo resultado morte. Artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal. Trata-se de modalidade de extorsão qualificada pelo resultado. Crime préter-doloso. Inciso 4. Extorsão mediante sequestro e a sua forma qualificada. Então, tanto a extorsão mediante sequestro simples e a extorsão mediante sequestro qualificada são duas formas de crimes hediondos. Vocês sabem que a extorsão é crime formal. Sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem econômica ilícita. E por que crime formal? Basta o sequestro com aquela finalidade, com a finalidade de obter vantagem econômica ilícita. Independentemente do êxito na obtenção desta vantagem econômica, o crime já estará consumado. Então, sequestrei com essa finalidade, independentemente de alcançá-la ou não, já estará consumado o crime. Crime formal, conduta mais resultado, bastando a prática da conduta para a consumação do crime. Inciso 5, o estupro. Estupro, todos os senhores sabem, artigo 213 do Código Penal. Inciso 6, estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal, que leva em consideração as condições da vítima, quando ela for menor de 14 anos, estiver transitoriamente ou permanentemente inacessível à plenitude da sua capacidade mental. O inciso 7 faz menção, como crime hediondo, também a epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. Inciso 7b, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Meus amigos, trata-se do crime 273, do crime disposto no artigo 273 do Código Penal. Quanto ao crime disposto no artigo 273 do Código Penal, eu gostaria que vocês atentassem ao seguinte. Em 1998, mais ou menos, houve aqui em São Paulo um problema com um grande laboratório de manipulação, o mais antigo e um dos mais famosos do país. Em virtude do problema ocasionado por esse laboratório, houve a inserção deste crime no rol a inserção desta conduta no rol de crimes hediondos e houve um aumento na pena deste crime. A pena para quem pratica esse crime hoje vai de 10 a 15 anos. Então, quanto ao artigo 273 do Código Penal, eu gostaria que vocês estudassem, porque eu não tenho tempo agora,
nós temos uma certa carência de tempo, afinal este é um curso preparatório onde nós pincelamos os principais tópicos, mas eu gostaria que vocês estudassem a questão da proporcionalidade ou da inconstitucionalidade da pena do artigo 273 do Código Penal, em virtude da importância do bem jurídico penal tutelado. Só para que vocês consigam mentalizar essa circunstância. Eu pratiquei o crime de falsificação de produto terapêutico, a pena mínima será de 10 e a pena máxima de 15 anos, ao passo que aquele sujeito que estuprar alguém terá uma pena mínima de 6. Percebam, falsificou um creminho, 10 anos, estuprou alguém, 6 anos. Percebem a desproporção em relação à importância dos bens jurídicos penais tutelados, meus amigos? Também há, no inciso 8, como crime hediondo, o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Crime do artigo 218b do Código Penal, caput, parágrafos 1º e 2º. Esse inciso 8 foi inserido em 2004, é uma alteração bem recente. E por ser uma alteração recente, é provável que seja cobrado em algum momento. Então, favorecimento da prostituição ou exploração sexual de adolescente ou vulnerável. E o parágrafo único do artigo 1º faz menção ao genocídio também como conduta, como crime hediondo, seja na sua forma tentada, seja na sua forma consumada. Lei 8.889 de 1956. Então, além daqueles indicados nos incisos 1 a 8 do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, o genocídio também será considerado como tal. Meus amigos, fizemos menção ao rol de crimes considerados hediondos. No nosso próximo encontro, continuaremos ainda o tratamento dos crimes hediondos, mas agora no que diz respeito aos seus aspectos processuais e também no que diz respeito às vedações dispostas pela referida lei. Foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Valeu, abraço, tchau!